Os carros estão oficialmente na pista e vamos falar sobre pré-temporada dia 1 agora. E para você entrar no clima da temporada 25, as melhores camisetas e moletons estão na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe. Entra pelo link aí na descrição. Tá tendo promoção, quem compras a partir de R$300 você leva uma camiseta grátis, isso mesmo. Você vai colocar todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e vai colocar o cupom LARGADA. Então você terá o desconto da camiseta grátis, inclusive o frete grátis. Compras abaixo de 300, o cupom é o Ressaca Motor. E lá na Instant Gaming você também tem promoção rolando, jogos gigantescos. Entre pelo link na descrição que você ajuda o canal e economiza uma grana. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, finalmente temos carro para conversar, carro na pista. E vamos então separar este vídeo em manhã e tarde, porque as equipes fizeram uma grande modificação de pilotos, né? Da manhã para tarde. Então, no período da manhã, quem liderou foi Andrea Kimi Antonelli. Pois bem, o jovem estreante chegou com tudo e já colocou o melhor tempo. Só que, claro, eu devo dizer para vocês que testes de pré-temporada, o foco aqui da análise não é tempo, e sim se o carro está equilibrado, como é que está a consistência ao longo dos long runs, esse tipo de coisa. Existe quase que um senso comum falando que pré-temporada ajuda em nada, não dá para tirar nada, mas se assim fosse as equipes não participariam da pré-temporada. Então, da mesma forma que você tem um treino de sexta-feira para ajustar o carro, conhecer o carro, melhorar o carro e entender como que ele está funcionando, a pré-temporada também serve para isso. Então, como digo para vocês, não é conclusivo, mas é indicativo. Só que o tempo na pré-temporada acaba sendo menos importante do que o do treino de sexta-feira. Dito isso, Andrea Kimi Antonelli completou 78 voltas, e esse é um parâmetro muito bom para a gente estar colocando aqui. Ele foi o que mais andou no período da manhã, conseguiu uma quantidade muito boa para um piloto que precisa dessa quantidade mesmo, ele está chegando na Fórmula 1, precisa do máximo de voltas possível, então ser o mais rápido e completando o maior número de voltas, obviamente, acaba sendo muito bom. Depois dele você tem a Red Bull do Liam Lawson, que completou 58 voltas. Alexander Albon vem em terceiro com 63 voltas, no caso o terceiro que eu digo no tempo, e completou 63 voltas. Tsunoda ficou em quarto e completou 77 voltas. Lewis Hamilton em quinto, completando 70 voltas. Jack Durham em sexto, completando 68 voltas. Fernando Alonso em sétimo, com 46 voltas. Oscar Piastri em oitavo, com 65 voltas. Nico Hülkenberg em nono, com 55 voltas. E Oliver Behrman em décimo, com 72 voltas. Você vê claramente que o Fernando Alonso foi o piloto que teve menos voltas de todos, passou um bom tempo nos boxes, não necessariamente problemas graves na Aston Martin, parece que só mais ajustes mesmo, e todo mundo completou uma quantidade bem legal de voltas, isso é importante, e na pré-temporada é quando os carros costumam quebrar com frequência, então uma boa quantidade de voltas para todas as equipes e pilotos no período da manhã, muito bom mesmo. Não tivemos grandes problemas na sessão da manhã. O grande momento foi o Liam Lawson dando uma escapadinha ali na curva 3. Ele deu uma leve rodada, mas recuperou o carro, não bateu. Nada demais, ele só acabou com os pneus mesmo. Mas nada demais. O Lewis Hamilton também teve uns momentinhos ali que ele foi um pouquinho para fora da pista, mas também nada demais. Manteve o carro 100%, explorando essa Ferrari. Então, em termos de acidentes, zero. Em termos de grandes problemas, zero também. Muitas voltas completadas, os pilotos conhecendo seus carros. Num primeiro momento, a McLaren ali com o Piastri, parece que ele estava sofrendo um pouquinho para entender o carro, mas isso a princípio deve ser resolvido nos próximos dias com novas configurações. E o Behrman ficou muito atrás, se você olhar os tempos por si só, estava o pessoal ali muito próximo, o Behrman ficou muito atrás porque ele estava fazendo tempos de pneus duros. É um piloto que estava testando muito os pneus duros, enquanto o restante testando bastante os pneus médios. Essa foi uma estratégia que a Haas também utilizou no ano passado. Nós não sabemos aqui qual a quantidade de combustível de cada um. Tem também essa tabelinha passando para você na tela, mostrando os pneus que cada equipe selecionou para esses testes de pré-temporada. Repare que o pneu C3, que é o médio, é o mais utilizado. As equipes vão fazer muitos testes com esse pneu, porque ele deve ser uma constante na temporada. Ele deve aparecer em praticamente todas as corridas, o C3 no caso.
Então você vê que as equipes colocaram bastante C3, algumas equipes pegaram também bastante C2, no caso da Red Bull, da Williams pegando bastante C2, e curiosamente algumas equipes pegaram até mesmo pneus intermediários e de chuva. A Haas pegou um intermediário e um de chuva, e a Aston Martin 3 intermediários. Não há previsão de chuva para o Bahrein, então vamos ver o que eles vão fazer com esses pneus, como é que eles querem compreender esses pneus de chuva e intermediário. O pneu C6 é o novo da temporada, que deve estar somente em pistas de rua, para ter um pouquinho mais de dinamismo, e aí Ferrari e Williams pegaram um desses C6. Os pneus C5, Ferrari e Williams também adquirindo o C5 para essa sessão de pré-temporada. Mas majoritariamente a gente tem uma concentração no C2 e C3 também no C1. A sessão da tarde da Fórmula 1 ficou paralisada por cerca de 1 hora devido à falta de energia. Inclusive começou até a chover, calando a minha boca. Falei agora há pouco justamente que não tinha previsão de chuva e acabou chovendo no Bahrein. Só que não o suficiente para determinadas equipes, né? Como nós vimos, as equipes que estavam com pneus intermediários ou de chuva extrema, para ir para a pista testar esses pneus. Mas olha, quase que eles saem. De qualquer forma, nós tivemos então um resultado definitivo do primeiro dia de teste e o Lando Norris foi o mais rápido, inclusive a McLaren fazendo até aquele muro famoso com o pessoal, os mecânicos à frente do carro, para não deixar os fotógrafos revelarem os segredos, tirarem fotos um pouco mais próximas, com um pouco mais de foco em uma área ou outra do carro. Quando o carro está na pista, aí você não tem o que fazer, os caras vão tirar foto mesmo, tem transmissão, aquela coisa toda, mas a McLaren fazendo de tudo para não entregar algum grande segredo, principalmente em áreas mais escondidas, traseira do carro, assoalho, etc. Então nós temos o Lando Norris ficando à frente, mas como disse, os tempos não necessariamente representam aquilo que vai acontecer na temporada, mas é sempre bom terminar à frente, né? Todo mundo quer estar entre os mais rápidos. Foi uma sessão em que não tivemos também grandes problemas, tirando aquela paralisação de 1 hora devido à falta de energia. Alguns pilotos muito de leve deram uma escapadinha, como por exemplo ali o Bortoleto também deu uma escapadinha de pista, mas no geral o primeiro dia de pré-temporada foi muito tranquilo, sem grandes problemas para os pilotos, conseguindo bastante tempo de pista, então nesse aspecto as equipes podem ficar tranquilas. Agora nós vamos para alguns dados interessantes, começando pela quantidade total de voltas de cada equipe. Você vê que a Haas foi quem mais deu voltas, seguido da Racing Bull, os Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull e tal. E lá na outra ponta você tem a Aston Martin, que por pouco não fez metade do que a Haas fez. Isso é péssimo para a Aston Martin, tá? Aston Martin, Sauber e McLaren não andaram tanto assim, mas eu diria que o principal aqui é a Aston Martin. A Sauber ainda conseguiu uma quantidade razoável, McLaren também. A Aston Martin é quem realmente ficou bem para trás. Para quem não está acostumado com o teste de pré-temporada, cada volta são vários dados que chegam ali, são realmente dezenas de gigabytes que vão chegando para as equipes em dados, então você precisa ter o máximo de dados possíveis para poder compreender o seu carro. E aqui nós temos os setores mais rápidos. O que acontece? Você vê que a Red Bull foi a mais rápida do primeiro setor, seguido de McLaren, Williams e Mercedes. No segundo setor, a McLaren já foi a mais rápida, com a Mercedes em segundo, Ferrari e Red Bull. No setor 3, Mercedes, Ferrari, McLaren e Alpine. E aí a volta ideal, não é a volta final, ok? Que é diferente. A volta ideal, que é somando os melhores setores, você tem a McLaren em primeiro, seguido de Mercedes, Red Bull e Ferrari. O que me chama a atenção aqui? A Mercedes ficou no top 4, assim como a McLaren em tudo. Red Bull e Ferrari já oscilam um pouco mais. Você vê que a Red Bull fica até no top 5 ali no terceiro setor, a Ferrari também em quinto no primeiro setor. Então você vê que Mercedes e McLaren foram as equipes mais consistentes ao longo dos setores. Por isso, McLaren e Mercedes lideram a volta ideal. Você vê que a Haas fica lá em último, mas é o que a gente fala, os tempos não são necessariamente conclusivos. A Haas fez muito teste com pneu duro, tanque cheio, todo mundo andou de tanque cheio na verdade, então esses tempos aqui, seja o ideal, seja dos setores mais rápidos, não necessariamente representam o que vamos ver na temporada. De qualquer forma, fica a curiosidade, McLaren e Mercedes sendo as equipes mais equilibradas nesse primeiro dia de teste. Vamos acompanhar o segundo dia para compreender. Então, saldo muito positivo para as equipes no geral. A Aston Martin é que vai sair com um gostinho um pouquinho ruim,
Eu quero saber o que mais você viu de interessante nessa pré-temporada, se teve alguma equipe que você avaliou em termos de equilíbrio do carro, on-board. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Amanhã voltaremos com mais pré-temporada e hoje ainda deve ter um vídeo sobre asa flexível. Um grande abraço, valeu e falou!